E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Carlos. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo, né, porque no último vídeo que eu fiz, se eu não me engano é o último ou penúltimo, muita gente, uns inscritos aqui do canal, estava com dúvida sobre a faculdade, né, da Unifates, como que é feita as provas, como que se você tem que entregar mais de um trabalho, enfim, várias perguntas. E nesse vídeo de hoje eu vou responder algumas, tá? E conversar com vocês sobre o diploma, como que é feito, como você pega, enfim, vários tipos de conversa nós vamos fazer hoje, nós vamos ter hoje aqui. E o vídeo também não vai ser um vídeo muito longo, tá? Eu vou responder você bem direto aí. Então, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, deixa um likezinho aí, se inscreva também no canal, venha fazer parte aqui. E dúvidas, a gente vai ter, né, no decorrer aí da nossa jornada na faculdade, isso é normal. E a gente tá aí pra ajudar um ao outro, né? A gente ajudando, cara, se interagindo, a gente tira todas as dúvidas. Bom, a primeira dúvida que nós vamos responder, antes de eu mostrar algumas coisas aqui, né? Eu já vou logo começando a responder algumas perguntas. É essa pergunta aqui, tá? Que a Gabriele fez. A Gabriele fez aí essa pergunta falando, né? Dessa perguntinha aqui, ó. Como é que é? São alternativas ou discursivas? Além das provas, tem que entregar outras atividades? Então, a Gabriela está perguntando aí se as provas são discursivas, né? Se são alternativas, se além das provas tem que entregar outras atividades. Gabriele, assim, respondendo a sua pergunta, quando vocês vão fazer a prova, eles marcam, né? Eles vão marcar para você, geralmente no seu AVA, quando você está fazendo o EAD, tá? Não é o semipresencial, não. O EAD, quando você entra no seu AVA, vai estar lá os dias de prova. Geralmente, as provas você vai fazer no polo da sua cidade, entendeu? Por exemplo, a Unifates. Geralmente a Unifates cada cidade tem um polo. Aí você vai ligar lá para esse polo, ou vai mandar mensagem, enfim. É bom ir lá. No meu caso, eu fui, né? E lá você vai conversar com o polo da faculdade, vai falar que você tem uma prova para fazer, e eles vão consultar o sistema, né, junto da faculdade, e vai ver se realmente você tem prova para fazer. E chegando lá, você não vai estar sozinho. Geralmente sempre vai ter algumas pessoas lá também que vão fazer a prova com você da sua cidade, entendeu? Inclusive quando eu fui lá, né, na época eu conheci até bastante gente, né, que foi também fazer a prova. E as provas, elas são múltiplas escolhas, tá? Você não vai entregar mais nenhuma atividade além da prova que você for fazer, tá? Se eu não me engano, eu não sei se são 30 questões. Eu não lembro a quantidade de questões. Eu não lembro, tá? Mas você chegando lá, você vai fazer a prova, é múltipla escolha. E eu lembro que quando eu fiz essa prova, cara, não caiu nada do que eu estudei lá na faculdade. Caiu uns assuntos totalmente diferentes do que foi dado nas aulas da faculdade. Eu achei estranho. Algumas questões, não são todas, mas algumas questões caíram coisas que você não estudou, mas geralmente... Mas assim, não foge tanto, porque as questões que caíram envolvem o dia a dia, sabe? O seu dia a dia ali, o que você achava de tal coisa... mais, né? Algumas questões vai saber mais para saber mais sobre você. É mais ou menos isso, tá? Essa é a primeira resposta da Gabriela. Eu espero que tenha ajudado, tá? Então nós vamos lá para a próxima perguntinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, a próxima pergunta é do Giovanni, que tá aqui, ó. Ele fez uma pergunta. Opa, amigo, uma dúvida. Tem data específica para solicitar recuperação ou é em qualquer período? Porque não estou encontrando na parte de requerimento. Então, o Giovanni fez essa pergunta aí. Isso daí, na época, quando eu fazia, gente, eu também tinha muita dúvida sobre isso, tá? A recuperação, inclusive, tem vídeo no meu canal, gente. É antigo um pouco, né? Lá no início. Eu acho que no início da faculdade, eu acho que no meado, né? Do semestre. Eu fiquei em recuperação, tá? E tem vídeo aí mostrando. Eu vou deixar nos cards aí, aqui em cima. Falando, né, sobre a recuperação, como que eu fiz, enfim, eu acho que vai servir também pro Giovanni, mas para tirar dúvida, né, do Giovanni. Mas respondendo o Giovanni,
você fica em recuperação, quando você não atinge a média, gente, a média é 6, tá? Bom, quando eu estudava, né, lá na Unifates, a média é 6. Você tem que tirar a média acima de 6 para você não ficar em recuperação, tá? E se você não alcançou a média de 6, ele tem um tempo, tá? Ele vai abrir um tempo, você fica tranquilo. Tem um tempo que você pode solicitar para fazer recuperação. E detalhe, não é de graça. Então, gente, preste atenção. Faz o possível para não ficar em recuperação, porque a prova não é de graça, tá? A prova, até um tempo atrás, estava R$35. Então, lá no seu próprio AVA mesmo, vai ter um campozinho lá de você solicitar a recuperação. Ah, mas como eu sei que como eu sei que eu fiquei em recuperação? É simples, é só você ver a sua média. Se você tá com a média abaixo de 6, como é exigido na faculdade, você ficou em recuperação naquela matéria específica que você está fazendo. Aí você vai lá no AVA mesmo. Depois, com o tempo, eu vou tentar abrir pelo AVA aqui, aonde que você solicita. Eu acho que eu tenho acesso ainda. E lá você abre um requerimento para você fazer a prova de recuperação. E no próximo, eu não sei se é no próximo mês, tem um período lá. Eu acho que é no próximo mês que for entrar para você fazer a próxima matéria. Por exemplo, se você for fazer a matéria, se você está fazendo programação, como eu fiz, né, análise e desenvolvimento de sistema, aí no próximo mês, se você for estudar sobre algoritmo, tô dando um exemplo. Se você no próximo mês você for estudar algoritmo, lógica de programação, né, e HTML, dando um exemplo, dessas três matérias vai estar incluindo mais uma. Então você não vai fazer mais 3, você não vai fazer 3, você vai fazer 4. Então, cara, vai ficar muita coisa. Cara, a recuperação tu tem que meter bronca, tá? E é R$35. Você paga os R$35 na casa lotérica, tá? Aí quando bater lá no sistema da faculdade, aí essa matéria que você ficou em recuperação, você vai ter que fazer ela toda de novo, tá? Toda de novo e esperar, né? Fazer a prova dela de novo e esperar o resultado, né? E ver se você não ficou em recuperação de novo. Mas eu creio que não, né? Eu fiquei em recuperação uma vez e, cara, acrescentar mais uma matéria em cima do que você já era pra estar estudando é complicado, tá? Complicado. Bom, então agora nós vamos responder agora mais uma pergunta aqui, né? De um inscrito. Essa pergunta aqui, ó. Tá logo aqui. Do Agroterraco, né? Gente, alguém pode tirar uma dúvida? Faculdade EAD foi... no caso ele tá perguntando se foi proibido. 100% foi realmente proibido. Cara, assim, muita gente tem a dúvida, né? Perguntando, porque teve uma lei aí, né? Das faculdades EAD estava sendo proibida, né, no Brasil. O que acontece? Ela não foi proibida, o Agroterraco. O que foi proibido, vamos dizer assim, né? Pelo que eu sei, foi alguns cursos da faculdade, como enfermagem, né? A área da saúde, né? A área da saúde, você tem que ser presencial. Direito, você está fazendo direito, tem que ser presencial. Até um tempo atrás, você conseguia fazer o direito semipresencial, EAD. Bom, aí colocaram essa lei aí que você não pode fazer, mas as faculdades elas não estão, né, disponibilizando o EAD nesses cursos. Se eu não me engano, foram na área da saúde e área do direito, entendeu? Se eu não me engano. Eu acho que o resto continua normal, tranquilo. Qualquer dúvida também, você pode entrar em contato com a faculdade e eles vão te esclarecer mais sobre isso. Mas é tranquilo, entendeu? Pode ficar tranquilo que não tem problema nenhum de você fazer faculdade EAD. Por exemplo, se você for fazer história, se você for fazer RH, ou na área de programação, análise de desenvolvimento de sistema, engenharia, enfim. Ainda é válido o EAD, tá? Fechou? Bom, gente, então essas foram as 3 perguntas, né? Que eu quis gravar aí pra vocês. E qualquer dúvida, gente, vocês deixem aí nos comentários. Deixem nos comentários aí, deixem um like. Se você estiver assistindo pelo celular, deixe um hypezinho no celular pra divulgar mais o vídeo a outras pessoas que têm dúvida. E lembrando que no próximo vídeo
eu vou estar gravando aqui os diplomas. Como que é o diploma? Qual é os cursos que você faz lá na faculdade, além do seu, né? Ainda tem uns cursozinhos que já é incluso, que você pode estar fazendo, desfrutando. E você ganha um certificado. Cara, é coisa linda, é muito bom, tá? Muito bom. Então é isso, gente. Então, esse é o vídeo de hoje, tá? É um vídeo bem básicozinho, só para responder esses inscritos, porque teve bastante comentários no outro vídeo. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando a vocês aí como que é o certificado, como que pega essas coisas, né? Como que solicitar. Então fique ligado no canal, se inscreva. Meu canal aqui ainda não é muito grande, né? Mas a gente está crescendo, né? Eu demoro a postar vídeo, mas eu vou tentar ser mais presente aqui no canal, tá? E eu tenho outro canal também, né? Um canal de jogos que eu jogo, então tô dando mais ênfase nele lá. E é isso. Fechou, gente? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo nesse mesmo formato que eu tô respondendo aqui. Aproveita enquanto eu tô fresquinho, né? Da faculdade. Depois a gente esquece, aí lascou. Valeu, gente. Então é isso. Obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal e deixa um like. Valeu!